Novos problemas de saúde exigem habilidades que ainda não são ensinadas na educação tradicional. Para trazer esse conhecimento, a MEV Brasil apresenta o primeiro congresso online de medicina de estilo de vida, da ciência para a solução. Vem com a gente! Bom, olá, eu sou Rogério de Fraga, sou médico urologista, professor da Universidade Federal do Paraná, coordeno o Laboratório de Inovação em Saúde da Federal, temos uma disciplina de Plano de Desenvolvimento Pessoal na Escola de Medicina da PUC Paraná e sou fundador de um programa de mentoria em saúde pélvica utilizando realidade virtual. Quero falar para vocês da honra, da alegria para mim que é poder estar aqui no congresso da medicina do estilo de vida, falando da formação dos nossos profissionais. E quero ressaltar aqui o meu agradecimento à doutora Mariana Salomão, que muito se empenhou, e eu acredito em que esse congresso desse certo, e transmito toda a minha gratidão também à equipe organizadora. Bom, uma grande e imprescindível honra falar da formação médica, porque se nós entendermos a pirâmide de Miller, que é uma pirâmide bem conhecida dos didatas, os níveis de aprendizagem, que são o saber, saber como, demonstrar, a gente coloca uma pontinha a mais hoje aqui, que é o ser. E o que a gente tem de ferramenta para desenvolvimento de cada uma dessas etapas? O saber é o mais clássico, que são processos de memorização, então testes de conhecimentos factuais. Saber como a gente já envolve conhecimentos cognitivos mais contextualizados. A demonstração exige uma avaliação no ambiente simulado. O saber fazer, ele já busca uma ambientação mais realística, ou podendo usar até uma avaliação 360 em portfólios. Mas para ser um médico, ser um médico é fazer crescer a medicina dentro de si, e isso é um processo metacognitivo. Aprender a aprender. Será que os nossos alunos aprenderam como eles aprendem? E quais são as metodologias de ação adaptativa que os nossos alunos têm depois de formado, ou que os nossos colegas médicos têm depois de formado? Então, obrigatoriamente, a gente, pensando em ajudar alguém a ser um médico, ou seja, introjetar isso dentro do seu eu mais profundo, a grande cola disso é o propósito que há na atividade. Então, a gente inexoravelmente tem que partir para uma abordagem das competências socioemocionais, não apenas das competências cognitivas. Então, no exercício de coaching já no começo, você percebe que às vezes é muito confuso se perguntarmos para um aluno qual que é o objetivo dele, estando ali na formação. Muitas vezes ele vai dizer assim, eu estou no 5º período, meu objetivo é ir para o 6º, estou no 6º, meu objetivo é ir para o 7º. Mas se não tiver uma estratégia clara de qual é o estado desejado, ele fica passando de ano até que termina a faculdade. Quando termina a faculdade, ele modela em alguém, faz residência, às vezes ele vai ter consciências disso, lá com 15, 20 anos de formado, de que ele deveria ter tido um outro caminho mais congruente com as suas aptidões. Então a gente trabalha com a busca dessas informações. Qual que é o foco em cada momento? Só passar de ano? Aprender? Assimilar realmente novos comportamentos? Ser feliz? Construir a medicina dentro de você? Nós acreditamos que cada um desses elementos, de alguma maneira, faz parte da formação médica. Então, nós desenvolvemos um pipeline que mais ou menos explica, usando algumas definições do coaching, né, que é o período de transição, que é a life transition, que são períodos de grandes mudanças, o life chapter, que é o capítulo, que é um período mais longo dentro de uma mesma etapa, e determinando qual que é o domínio primordial a ser tratado em cada período. Então, a gente tem, por exemplo, no primeiro período, é a primeira transição grande. Ele vem do ensino médio, tem um mindset de ensino médio,
tem a adaptação da vida universitária, e todos esses focos de transição acadêmica. No segundo período, normalmente é um período onde ele passou já daquele glamour da aprovação, já começa a sentir a pressão, e a maioria dos cursos, independente da metodologia, tem muito conteúdo no segundo período, e aquela festa, né, da aprovação já está um pouquinho mais distante. Costuma ser um período muito pesado, porque é um período de consolidação do papel universitário. Na maioria dos programas, no terceiro período termina o ciclo básico, né, que são as disciplinas que muitas vezes o reporte dos alunos é não entenderem exatamente por que tem que estudar uma determinada disciplina, mas são disciplinas importantes para dar embasamento técnico, né, para o que vem pela frente. Então, existe uma transição do terceiro para o quarto período, que é a entrada no ciclo clínico, ou ciclo profissionalizante, onde ele começa a ter mais contato clínico dentro das disciplinas, gastroenterologia, neuro, enfim, e é onde ele vai ter uma boa parte do curso transitando. Nessa segunda parte do curso, ele tem que consolidar algumas características e consolidar as capacidades e habilidades para poder abordar os pacientes, para poder lidar com as suas emoções. Não é infrequente que nesse período muitas emoções aflorem, muitos descontentamentos, muitas projeções, muitas negações. Por quê? Porque vai ser a primeira vez que ele vai passar em cada disciplina. Então, é um período muito rico, porque ele começa a entrar em contato também com como os outros são médicos e qual é o modelo de médico que ele gostaria de seguir. Aí, finalmente, a gente vai para a terceira transição. Essa terceira transição é a preparação para o internato. É super frequente, assim, que nessa terceira transição, muitos alunos tenham um déjà vu, que tenham uma retomada daquele mesmo pensamento universitário. Eles entram no internato não para ter um treinamento prático, eles entram no internato para fazer um curso preparatório para a residência médica. Então, muitas vezes, deixam de aproveitar a vivência prática para se preparar para a quarta transição, que é a entrada no mercado de trabalho. Então, o que a gente tem? Uma interface muito grande dessas transições, produzindo o comportamento dentro daquele período. E esse momento aqui é o mais crítico, no meu entendimento. Porque a gente vê realmente assim, alunos que deixam de aproveitar a vivência no ambulatório, atendendo o paciente e exercendo o seu poder metacognitivo para fazer cursos preparatórios que não tem como intenção prepará-lo clinicamente. Os cursos preparatórios, digo, não tenho nenhum ponto contrário a existirem cursos preparatórios, eles são cursos de revisão teórica. A formação médica ela vai se dar você tendo um mentor, um monitor, uma universidade, alguém com quem você possa discutir e aprimorar as suas condutas. E aí vem a quarta transição. Na quarta transição a gente tem alguns modelos hoje aqui no Brasil que são bem estabelecidos. O indivíduo se forma e vai trabalhar com a condição que teve dentro da sua graduação. Existe a busca pela residência médica, existem mais vagas, né, hoje em dia, mas mesmo assim uma boa parte fica de fora. E existe aí das Forças Armadas ou a programas governamentais que posicionam. Então, nesse momento, o indivíduo tem que tentar entender bem e ser estratégico com relação ao que ele tem de desejo dentro da medicina, o que ele projeta em 5, 10 anos, e elaborar o plano. Nós começamos a ver alguma resposta nesse momento, mas historicamente isso nem sempre foi assim. Por que a gente tem que falar sobre planejar a carreira? Essa é uma reportagem mostrando que quase 60% dos médicos nos Estados Unidos estão em burnout. Eles não estão cansados, eles estão em burnout, é uma síndrome de esgotamento. Isso
foi estudado no Brasil, nesse estudo da Universidade de Taubaté, em 2009, se você notar, quase 20 a 25% dos estudantes já está em burnout a partir do primeiro ano. Então, quando eles entram no internato, que é aquele momento, né, de atuação prática, eles já estão há 4 anos esgotados. E como que é para uma pessoa que está esgotada fazer um planejamento para a sua vida, escolher a residência, escolher como quer atuar no mercado de trabalho? Provavelmente isso pode ter muitos vieses de performance e nós realmente gostaríamos de ajudar as pessoas a entender esse processo melhor. Ninguém é uma ilha e não vai trabalhar na saúde sendo uma ilha, essa é uma consciência. É necessário a gente ajudar os alunos e os médicos em formação na residência ou em programas de pós-graduação a entender que sim, todas as outras áreas fazem parte e tem que haver um pensamento multidisciplinar em qualquer circunstância. A aprendizagem no trabalho, então fez a faculdade, fez a residência já é um treinamento em serviço, mas depois que ele se formar e tiver o diploma dele, aqui vai vir o grande aprendizado. O que acabou acontecendo para regulamentar a profissão médica, desde 1927 nos Estados Unidos existe o FDA, que começou a regulamentar algumas práticas e pontuou, marcou na história da medicina, que o médico não pode fazer o que ele bem entende, que tem que ter uma comprovação. Isso foi entrando em consonância nos anos 60 com um desejo dos pacientes serem vistos como consumidores e clientes, não só como pacientes. Então, o que mudou? Mudou que o médico não poderia mais fazer o que bem entendesse e passou a ter que se reportar para alguns órgãos de administração ou agências regulatórias. Em 1985, a ONU ela estabelece que sim, a relação do médico é uma relação comercial e o paciente tem direito de saber as perspectivas do que virá pela frente, tanto de resultado quanto de custos. Então, se vocês olharem aqui nessa seta vermelha, isso foi em 1985, abaixo aqui em cinza, o crescimento de médicos, que foi mais ou menos constante, e aqui essa montanha vermelha que é o número de administradores que entrou na área de saúde. Entrou porque essa regulação passou a ser obrigatória. E aí a gente encontra, então, o cenário de como formar um bom médico. Né? Esse professor da saúde, da pesquisa translacional de estratégia global de Harvard, lançou essa pergunta no Twitter, e depois de alguns minutos, muitas respostas vieram. Afinal de contas, o que faz, né, um bom médico? A gente pode medir isso? E as respostas foram assim: o bom médico é empático, o bom médico é bom ouvinte, o bom médico é compassivo, né, trabalha com compaixão, o bom médico é humilde. E é da quinta em diante que começa a falar da competência e da inteligência, enfim, das competências mais cognitivas. Notem, então, que as 4 primeiras, mais frequentemente, são competências não cognitivas, e aqui a gente tem que chamar atenção em que momento dos nossos programas nós treinamos as competências não cognitivas, como empatia, como a gente treina um aluno ser bom ouvinte. E o modo como nós avaliarmos e monitorizarmos os nossos alunos vai ser provavelmente o modo como eles vão introjetar a medicina dentro de si mesmos. Né? E aqui a gente tem várias empresas investindo bastante na manutenção do aprendizado. É evidente que aquilo que eu aprendi e que não revisitei, eu vou me esquecendo. Então, no período básico, por exemplo, se eu não revisitar um tema pelo menos umas 3 vezes em 3 semanas, esse passa a ser um tema que cai no meu esquecimento, é a curva do esquecimento. Então, eu vou acabar retendo aquilo que é mais útil. E aí que é importante o comportamento do aluno no entendimento de, afinal de contas, o que é útil. Porque se ele tem o comportamento de apenas passar de ano, ele acha que é útil passar de ano e ele cria alguns mecanismos para passar de ano. Se ele entender a utilidade que é ele desenvolver a medicina dentro de si e o pensamento sistêmico, médico, no final do curso pode ser até que ele não exerça a medicina, mas ele vai ter feito crescer a medicina dentro de si mesmo.
E é onde surgem, então, muitas oportunidades de coaching, de educação mesmo, de treinamentos clássicos, para que a gente possa ter refreshes, né, nessa questão cognitiva também. Bom, em 2015, o Fórum Mundial de Economia, uma informação já bastante difundida, notem que em 2015 eles consideravam a solução de problemas complexos como sendo um top skill, uma competência super importante, e também foi assim em 2020. A gente tem uma projeção de que isso continue a ser importante ainda para frente. Notem que o pensamento crítico, que estava em 4º lugar em 2015, no nosso ano agora, ele vai para 2º lugar. A criatividade, que estava lá em 10º, agora está em 3º. É só a gente pensar um pouquinho no período de pandemia para a gente entender a importância de ser criativo. E notem que a inteligência emocional e a flexibilidade cognitiva, elas surgem como competências relevantes e provavelmente vão ser muito mais relevantes daqui para frente. Flexibilidade cognitiva é entender que é possível, sim, eu sequenciar um pensamento, mesmo que isso não saia da premissa com a qual eu enxergo as coisas, né? É onde a gente tem a questão da neurodiversidade, por exemplo. Que tipo de alunos nós temos? Isso também é uma questão que nós temos que nos perguntar. Que tipos de aprendizes nós temos? Nós temos os aprendizes chamados de tácitos, que são os aprendizes que não estão cientes do seu processo cognitivo. São aprendizes que não têm estratégias e normalmente fazem a sua formação silenciosamente por modelagem. O que é para fazer, mas eles entregam. É para fazer assim, eles entregam. E você tem a impressão, às vezes, que se o teu referencial for exclusivamente a nota, de que são bons alunos. Você tem aprendizes que são mais conscientes. Eles sabem sobre alguns tipos de pensamentos que eles têm, mas eles não conseguem agir nisso. A gente consegue agir nisso a partir dos alunos estratégicos, que além de conhecer os mecanismos, começam a ter estratégias que os ajudam a aprender. E nós temos, finalmente, os aprendizes reflexivos, que eles não são apenas estratégicos nos seus pensamentos, eles refletem sobre o aprendizado, enquanto ele está tendo a experiência do aprendizado, e ele aprende a aprender. Quando ele aprende a aprender, o nível de regulação vai aumentando. Então, o nível de autorregulação, ele aumenta do tácito para o reflexivo. Isso aqui não importa qual ciência está sendo estudada, isso aqui é um mecanismo. Se ele sai da medicina e vai fazer outra coisa, ele é um aprendiz reflexivo. Ele provavelmente se adaptaria ou terá mais perspectivas de adaptação em qualquer ambiente. A metacognição é um hot topic em Cambridge, é um hot topic em Harvard, nas escolas de negócios, nas escolas médicas. A metacognição é uma das premissas hoje de desenvolvimento humano mais fortes. A metacognição e a cultura metacognitiva aumenta o pensamento empreendedor, e isso pode ajudar as pessoas num posicionamento no mercado em qualquer circunstância. Esse é um livro muito bacana que chama Biologia da Crença, onde ele cita que as pessoas que têm um padrão adaptado, elas persistem mais no seu propósito. As pessoas que não conseguem se adaptar ou que são menos reflexivas, de alguma maneira elas evitam o desafio, o que lhes confere a sensação de sucesso constante. Então, muitas pessoas têm a ilusão do sucesso porque não se submetem a desafios, porque não se submetem a uma carreira empreendedora, por exemplo. Não há problema nenhum nisso se houver um equilíbrio entre o que ela sente, pensa e faz, mas se ela tiver, em alguma circunstância, um indicador de que alguma coisa não está bem, e esse indicador pode ser a sua própria saúde, ela deve redimensionar o que está acontecendo. O que é a cognição? São as habilidades cerebrais ou mentais necessárias para a obtenção do conhecimento. Então, nós temos vários processos, como o raciocínio, a capacidade de abstração, capacidade de resolução de problemas, enfim. A metacognição seria, então, eu pensar além do pensamento. Eu penso sobre o meu pensamento, eu penso sobre como eu construo minhas ideias.
Se eu conseguir entender essa chave, eu posso ter uma chance de regulação dos meus processos. Então, eu entendo que a medicina, ela é muito gratificante, mas ela pode ser muito dura. Não tem a ver com ser fácil, né? E esses caminhos têm que ser muito bem dosados. Se o indicador de sucesso é financeiro, talvez a pessoa, raciocinando um pouco, chegue à conclusão que existem outros caminhos de custo-benefício financeiro que são melhores do que a medicina. Então, ela tem que ter realmente um propósito na medicina, senão ela não se mantém dessa maneira. A metacognição tem duas dimensões. Uma é o conhecimento metacognitivo, que é o que eles sabem sobre a aprendizagem que tiveram. Porque o aluno pode perceber, eu rendo melhor em tal circunstância, mas ele às vezes pode não conseguir fazer a regulação, que é o que ele faz em relação a isso. Muitas vezes ele sabe mais se sabotar do que se regular, né? Então, deixa para estudar na noite anterior, aí tem que tomar estimulantes, começa às vezes uma adição, uso de outras substâncias, e a experiência da prova, a experiência do aprendizado fica muito negativa. Então, a herança que ele vai tendo é uma herança negativa, e muitas vezes, quando ele se forma, ele acha que acabou, que ele se livrou do estudo. Então, a aquisição do conhecimento metacognitivo e depois a regulação disso, é o que eu faço com as coisas que eu percebi. É nesse momento que é bem bacana a atuação do coaching, ou da mentoria, ou de algum tipo de monitoramento. Notem que as estratégias metacognitivas, elas são basicamente um ciclo de coaching. A pessoa acessa a tarefa, ela avalia as forças e fraquezas, ela pensa numa abordagem disso, aplica as estratégias, reflete. E ela fica fazendo esse ciclo. Então, é muito importante você incentivar, não apenas que as pessoas tirem nota 8 ou 9, mas elas entenderem, através de feedbacks, através do contato, como que elas construíram esse resultado. Às vezes, uma nota 5 bem construída é melhor do que uma nota 8 ao acaso. Então, a nota ela não é um indicador, senão de processo pelo qual o aluno, o aprendiz, conseguiu aquele resultado. Uma das questões que a gente estuda bastante é exatamente, então, isso, né? Porque uma das dificuldades é como a pessoa processa, quais são as inteligências que ela tem, e a gente fez um estudo que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu vou contextualizar numa outra área. Engenharia. A gente pensa que engenharia é inteligência lógico-matemática. E a gente vai aqui para esse site, que é um site antigo já, eu coloquei aqui já uma informação antiga, de 2006, estavam buscando um engenheiro. Em 2006, eles buscavam um engenheiro que tivesse experiência em planejamento e gestão, que tivesse comprovada liderança e que falasse outra língua. Então, a premissa básica, que é ele saber engenharia, lógico, matemática, se transformou em ele ter inteligência interpessoal, linguística e, por que não, espacial. Então, muitas inteligências podem ser acionadas para uma execução, né, de uma tarefa. Então, Howard Gardner, que foi um neuropsicólogo que desenvolveu primeiro essa descrição das múltiplas inteligências, coloca que a inteligência é a capacidade que a gente tem de resolver problemas e criar produtos que tenham valor em um ou mais contextos culturais. O teste de QI, ele não representaria exatamente qual é a capacidade que a pessoa tem de resolver problemas de muitas dimensões. Então, ele coloca que à medida que nós nos expomos, a experiência é que vai gerar a neuroplasticidade. Então, se eu me coloco em experiências diferentes, as minhas trilhas neurais passam a se organizar de forma diferente. É uma mudança plástica, orgânica, não é metafórica. O cérebro muda, o jeito que funciona muda, os resultados mudam. Então, essa é a materialização do processo de aprendizagem metacognitivo. Então, eu mantenho o foco, tenho atenção, faço a tarefa, checo como eu construí o resultado, aquilo que foi relevante, tanto cognitiva quanto não cognitivamente, quanto emocionalmente,
pela frequência ou pela relevância, vai sendo mantido. E uma atenção muito especial no processo de aprendizado à higiene do sono, porque é o momento onde provavelmente eu vou consolidar muito do meu aprendizado. Esse é um estudo muito interessante demonstrando esse efeito de plasticidade com relação à exposição. Eles estudaram durante 2 anos motoristas de ônibus e motoristas de táxi em Londres. Para o indivíduo ser motorista de táxi oficial, ele tem que ter 2 anos de carteira, e a prova dele é feita da seguinte maneira: sem Waze, sem nenhum aplicativo, o examinador entra no carro e fala, me leve até a rua tal. E ele tem que levar fazendo escolhas de trajeto, tempo e segurança no manejo. Então, durante 2 anos dirigindo e tendo que decorar o mapa de Londres, ele faz uma plasticidade no hipocampo, que é uma área da memória. Ao mesmo tempo, eles estudaram motoristas de ônibus, que vão só do ponto A para o ponto B, ponto B para o ponto A, ponto A para o ponto B, sem ter que elaborar muito o trajeto. O que eles perceberam com neuroimagem é que o hipocampo de motoristas de táxi se desenvolve significativamente mais do que os motoristas de ônibus. Então, isso mostra que estímulos e a necessidade de ter demandas faz com que realmente haja uma transformação física no nosso cérebro. O Gardner elaborou várias inteligências, inicialmente ele falou de 6, depois aumentou para 7, e ele tão inteligentemente falou que quem descobrisse alguma ou comunicasse, hoje nós estamos perto de 9. Quando ele fez o estudo nos anos 90, nos Estados Unidos, nós notamos aqui muita evidência na inteligência linguística e lógico-matemática, talvez pelo modelo de educação da época, e uma baixa frequência de inteligência interpessoal e intrapessoal, o que deu muito campo para metodologias como coaching, mentoria e processos cognitivos diversos, né, de uma redação ou de um vestibular, como nós temos aqui no Brasil, por exemplo. Aqui uma adaptação do livro do Armstrong, que também fala sobre inteligências múltiplas no cérebro, mostrando muitas áreas de conexão, o que nos fez desenvolver grandemente na humanidade não foi só o tamanho do cérebro, né? O Homo sapiens não tem o maior cérebro, o Homo erectus tinha um volume cerebral maior do que o Homo sapiens. Mas o Homo sapiens tem núcleos da base e áreas associativas que são mais significativas do que o Homo erectus tinha. Então, todas essas áreas indicam que, às vezes, por exemplo, quando você faz um exercício aqui de linguística, que é essa área rosada, que tem aqui lobo frontal, região frontoparietal, você também desenvolve as inteligências intra e interpessoal. Quando você está fazendo uma aula de música, você está desenvolvendo a interpessoal e a linguística. Então, a gente deve chamar atenção para modelos de ensino que sejam muito fundamentados apenas em conteúdo, porque podem ser uma repressão até da expressão dessa plasticidade, dependendo do contexto em que isso é apresentado. E como que a gente pode usar isso no ensino? Nós podemos usar a compreensão da inteligência físico-sinestésica com simulações para exigir o contato físico, a inteligência espacial, que nos dá uma noção de profundidade, muito presente em arquitetos. Ela no ensino nos dá uma capacidade, uma competência de desenvolver slides, mapas mentais. A inteligência interpessoal, que é a habilidade de se relacionar com uma outra pessoa, é aplicável em qualquer profissão onde você tem algum nível de negociação, e na medicina a gente tem isso constantemente, seja para convencer ou orientar um paciente quanto uma receita, ou enfim, fazer um procedimento. Também muito importante em trabalhos em equipe, né? Então atividades dessa natureza podem ajudar a desenvolver essa inteligência. A inteligência intrapessoal é o problema que a pessoa tem consigo mesma, então é o entendimento de si mesma. Isso é aplicável para todas as profissões e a gente desenvolve isso com o estímulo de trabalhos individuais. A inteligência linguística, que tem a ver com o domínio da língua mesmo, né, do vernáculo,
aplicabilidade em advogados, jornalistas, e como que a gente estimula isso nos nossos alunos com discussões em grupo. A inteligência lógico-matemática, que tem a ver com raciocínio dedutivo, com cálculos, muito presente, como a gente comentou, com engenheiros, e que está presente na metodologia científica, o seu mecanismo, né, cartesiano, e a ordenação e controle das coisas. A inteligência musical, que é a habilidade de perceber mudanças, não só perceber, mas também executar mudanças no timbre, altura, ritmo. A gente percebe isso em cantores, comunicadores, radialistas, e a gente pode usar isso no ensino com mnemônicos orais, fazendo com que a pessoa reproduza verbalmente alguns conceitos. E a inteligência naturalista, que é uma sensibilidade aos elementos naturais, muito frequente em profissões que têm essa interface com a natureza. E na nossa aplicabilidade não existe uma natureza maior que a da vida, né? E a ética que existe na preservação da vida, como nós temos na medicina. O Fleming, então, descreveu, fora a questão das inteligências citadas, né, criada por Gardner, o Fleming falou de como são os canais de aprendizagem, e ele descreveu uma sigla que é chamada de VARC, que são os indivíduos que aprendem preferencialmente por vias visuais. O A é aural ou auditivo, que a preferência é escutar. O R é de read, de leitura, são indivíduos que aprendem lendo. E o K de sinestésico, que é o indivíduo que aprende tocando. E existem indivíduos que têm duas ou mais predominantes, que é o chamado de multimodal. Então, nós fizemos compilado aqui como abordar cada um desses estilos de aprendizagem. O visual, ele tem realmente uma preferência por informações visuais. Então, o uso de slides, diagramas e mapas mentais pode ajudar na exposição da ideia que você quer trazer para aquele momento. O auditivo, ele tem preferência por instrução oral. Então, a aula presencial é muito importante para o auditivo, e o auditivo muitas vezes aprende falando para si mesmo e escutando, que é o self-talk, aquilo que ele reproduziu. O de leitura tem predileção realmente por material, então você deve oferecer anotações, leituras. E o sinestésico, ele precisa do toque e da experiência sensitiva. Então, vídeos e simuladores podem ser bastante úteis. O ponto é que uma coisa é o ensino de aprendizagem, que é como a pessoa prefere que a informação chegue. Outra coisa é como ela concatena a resolução dos problemas, que são as inteligências. Então, o que nós fizemos na Universidade Federal do Paraná, nós mapeamos todos os anos. E aqui nós temos os resultados. A inteligência intrapessoal, curiosamente, foi a mais frequente nos nossos alunos. Você tem a impressão, às vezes, de que alunos mais jovens não tratam de suas questões, mas eles tratam sim, estão muito interessados em como vai ser o destino deles próprios, e isso é um tema relevante. A inteligência linguística, a inteligência lógico-matemática, por herança de tudo que nos levou no vestibular e de como são cobrados, e a inteligência interpessoal é a quarta mais frequente. Uma nota, a inteligência naturalista é a menos frequente. Ela é muito predominante naqueles que têm algum hábito de interação com a natureza. Nós percebemos que, com relação ao estilo de aprendizagem, em todos os ciclos, básico, clínico, internato, o estilo multimodal é o mais frequente. E notem que o auditivo, talvez por herança aqui do cursinho pré-vestibular, e o visual na sequência como segundo lugar. Então, o ponto-chave é, se nós temos todos esses alunos, né, com padrão multimodal, a experiência do aprendizado tem que ser muito maior do que só uma aula expositiva. Então, é onde entra as duas coisas. Pessoas que estão muito interessadas em si mesmos, se você oferecer uma metodologia como coaching, mentoria, elas vão aderir de alguma maneira, mas isso tem que ser trazido também de forma multimodal, porque às vezes o estresse e o burnout não está em ter que saber muitas coisas, mas no modo como essas coisas têm que ser aprendidas.
E nós fizemos aqui uma correlação se o estilo de aprendizagem ele tinha alguma correlação com a inteligência predominante. Então, nós reparamos que nos indivíduos mais visuais, as inteligências mais frequentes foram a intrapessoal e a lógico-matemática. Nos indivíduos mais auditivos, tivemos bastante significância nesse aqui. O desenvolvimento da inteligência interpessoal, porque deve ter a ver com a escuta ativa, e a inteligência linguística, que é com que palavras eu vou me comunicar com a outra pessoa. Nos indivíduos que tinham a forma leitura e escrita, a linguística foi a mais predominante. No sinestésico, curiosamente, é lógico-matemática, então eu tenho essa via de duas mãos. E no multimodal, que é o nosso mais prevalente, a intrapessoal e a lógico-matemática. Então eu posso sim trabalhar com desafios lógico-matemáticos, e se eu conseguir fazer isso de uma maneira onde cada um possa ter o seu protagonismo, eu realmente vou conseguir um resultado de aprendizado melhor. O multimodal é essa nuvem de palavras, né? Ele tem muitos significados, por isso nós precisamos prestar atenção em como vamos nos comunicar com eles. Para finalizar, eu trago para vocês aqui, dentro da multimodalidade, nós criamos um programa de realidade virtual para que os alunos, os aprendizes, aqui são alunos de pós-graduação, quando ele está com óculos, ele só pode presenciar aquilo. Então, ele tem uma experiência visual, ele escuta, porque tem uma narração, ou o professor, aqui como eu estou narrando para esses alunos, e coordenando a experiência. Notem o movimento aqui dessa médica, é uma experiência sinestésica, e depois a gente pede para eles contarem como foi a experiência. Então, a gente tenta passar um circuito em todos os aspectos da multimodalidade. E também, num programa de metodologias ativas, aqui a gente tem entrevista simulada, a manipulação de dispositivos, né, uma experiência bastante sinestésica também e com bastante discussão. Por fim, esse estudo do Shao Enko, publicado em 2012, ele acompanhou durante alguns anos as pessoas para tentar entender qual é a razão do seu sucesso profissional. E 25% das vezes foi o QI das pessoas. Os outros 75% tem a ver com a capacidade das pessoas serem felizes no ambiente onde estão, com como interagem com o meio externo, com o aspecto social do que fazem, com autoconhecimento e otimismo. Então, nós temos uma gama de aprendizes muito grande, com uma inteligência intrapessoal, querendo aprender mais sobre si mesmos. Bom, eu deixo aqui o meu muito obrigado, deixo aqui meus contatos, ficamos à disposição para perguntas. Aí, agradeço mais uma vez a lembrança do nome, a gentileza desse convite, e tentei trazer para vocês muitas maneiras de enxergar o treinamento médico, mas aonde está escrito médico aqui, pense que é o treinamento de qualquer profissional para esse mundo com demandas bem peculiares, né, como nós temos hoje em dia. Desejo um bom evento a todos e recebo aqui mais uma vez a minha gratidão. Um grande abraço.